O OEM e o Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas assinam memorando. CAIC lança linhas estratégicas 2023-2032. Saudações acadêmicas, bem-vindos ao Jornal da Comunidade. O OEM e o Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas cooperam na formação de quadros para a melhoria do patrimônio natural aquático. A OEM e o Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas assinaram nesta quarta-feira em Maputo um memorando de entendimento com vista à colaboração na formação de quadros, na produção e partilha do conhecimento científico específico e no desenvolvimento da capacidade do setor das pescas na gestão e conservação do patrimônio natural e nacional nos domínios do meio aquático e costeiro e respectivos ecossistemas. E são várias as áreas nas quais nos interessa investir, na formação, como por exemplo, a investigação científica marinha e pesqueira, o monitoramento da saúde dos ecossistemas costeiros, a biossegurança, a operacionalização dos equipamentos laboratoriais e o apoio ao Ministério na promoção da inovação técnico-científica. Entretanto, embora hoje estejamos a consubstanciar a nossa relação através de um instrumento jurídico vincando as responsabilidades das partes, é importante destacar que a nossa colaboração vem sendo uma prática corrente e harmoniosa, da qual nos sentimos satisfeitos. O reitor da OEM, professor Dr. Manuel Guilherme Júnior, referiu que o memorando vem consolidar aquilo que as duas instituições têm estado a fazer, no sentido de servir melhor o país e aos moçambicanos. Queria destacar aqui três faculdades, pelo menos aquelas que do ponto de vista direto, portanto, tem a ver com este memorando. Nomeadamente aqui a Faculdade de Ciências tem vários cursos nesta área, incluindo, portanto, iniciativas, portanto, de trabalho no contexto da economia azul e não só, mas também temos a Faculdade de Veterinária e, finalmente, a nossa Escola Superior de Ciências Marinhas e Costeiras, que está, portanto, na cidade de Quelimane. Esta, de forma particular, tem a potencialidade de formar nessas áreas, mas, sobretudo, também a possibilidade de, com os projetos que esta escola tem de investigação, eventualmente possa servir como uma ponte relevante também para a implementação deste memorando de entendimento. O ato de assinatura do memorando de entendimento foi testemunhado pelos dirigentes ao mais alto nível das duas instituições. Centro de Apoio à Informação e Comunicação Comunitária lança linhas estratégicas 2023-2032. O Centro de Apoio à Informação e Comunicação Comunitária lançou hoje em Maputo as linhas estratégicas 2023-2032, a partir do qual serão elaborados planos anuais de atividades assentes em 3 pilares estratégicos, nomeadamente o fortalecimento e atualização contínua da capacidade dos parceiros locais, a promoção e consolidação do networking e engajamento comunitário no âmbito das atividades desenvolvidas pelo CAIC e o desenvolvimento institucional, sustentabilidades, aprendizagem e investigação. Ao lançar essas linhas estratégicas para o período 2023-2032, que coincide em grande parte com o período da implementação do nosso plano estratégico, tenho a plena convicção de que o CAIC continuará desempenhando um papel crucial no compromisso de promover o desenvolvimento sustentável e inclusivo. As TICs têm o poder de conectar pessoas, têm também o poder de romper barreiras geográficas e impulsionar o crescimento econômico e social. E com essas diretrizes, tenho a certeza de que o CAIC fortalecerá cada vez mais como um agente de transformação, alcançando resultados ainda mais impactantes. O coordenador do CAIC, Dr. Isolde Martins, fez saber que nos últimos 16 anos esta unidade capacitou as rádios comunitárias e as comunidades locais na literacia digital. Ultrapassada esta fase, pretende focar-se no uso consciente das tecnologias de informação e comunicação.
Anteriormente o CAIC tinha a missão de servir a comunidade rumo à inclusão digital. Então, antes a internet era muito lenta, não havia muita disponibilidade de dispositivos móveis. As pessoas na comunidade, por exemplo, não sabiam como aceder a um jornal digital, não sabiam que podiam ter acesso a uma legislação, ou porque a internet era lenta, ou porque não tinham conhecimento disso. Então o CAIC, nesses últimos 16 anos, foi trabalhando nesse sentido. Agora que sentimos que há maior disponibilização de informação, sabemos que a comunidade já tem acesso a telemóveis, smartphones de baixo custo. Então o que nós queremos agora é que as comunidades usem de forma consciente as tecnologias de informação e comunicação. Brazão Mazula lança livro intitulado Vejo o País com os Olhos do Coração. O professor catedrático Brazão Mazula lançou esta quinta-feira o livro intitulado Vejo o País com os Olhos do Coração, de 211 páginas e diversos temas que resultam de comunicações feitas pelo autor em conferências, simpósios e seminários. No livro, o autor analisa a democracia moçambicana e identifica 4 tipos de democracia, nomeadamente a democracia decretada ou legalizada, democracia comandada, democracia flutuante e a desejada, fazendo, no fundo, uma pulsação da democracia entre erros e acertos. Ao dizer que a democracia decretada ou legalizada é aquela cuja enunciação está plasmada na Constituição, aponta que não basta que hajam leis, urge que estas leis sejam viabilizadas na prática, sobretudo na prática da justiça. Ao entender a democracia como modo dinâmico de viver, sem fórmula resolvente, o professor Mazula apresenta a ideia da democracia desejável, que se assenta na igualdade dos cidadãos, na liberdade responsável das instituições e na dignidade e justiça do Estado nos 3 poderes. É na democracia desejável que o professor Mazula reafirma o clamor de Johann Fichte de que ao príncipe deve-se pedir apenas justiça. Na sua intervenção, o professor Brazão Mazula esclareceu o título do livro, afirmando tratar-se de um olhar do país no aspecto físico. Ver o país fisicamente, do norte ao sul, de este a oeste, no aspecto físico. Animais, plantas, homens, árvores, peixes, tudo. Depois é um olhar humano, quer dizer, concentrado no homem, seu respeito, mas o homem é preciso contemplá-lo, este olhar por dentro, o homem e a sociedade moçambicana. Isso que eu chamo de olhar o coração que tem olhos para ver, refletir, analisar, contemplar e trabalhar para o seu desenvolvimento. A obra sai ao mercado pela imprensa universitária. Doutora Hipoldina Isaías propõe uso da energia fotovoltaica na irrigação. A doutora Hipoldina Isaías afirma ser possível melhorar-se a irrigação de pequena escala nas regiões áridas e semiáridas no país através de sistemas de aproveitamento de água da chuva, associando as potencialidades energéticas disponíveis no local. Com efeito, propõe o uso da combinação da energia solar fotovoltaica à bateria por representar melhor opção tecnológica em termos técnicos, assim como econômicos, uma vez que o uso de gerador a diesel para o transporte de água para a irrigação, de acordo com a sua pesquisa, mostrou-se 34 vezes mais caro se comparado com o uso da energia fotovoltaica ligada à bateria. A doutora Hipoldina Isaías prestou provas públicas nesta segunda-feira na Faculdade de Ciências para a obtenção do grau de doutora em Ciência e Tecnologia em Energias Renováveis, cuja tese intitula-se Dimensão Energética para a Exploração de Água da Chuva, um exemplo
exemplo, de hortícolas e cereais em pequena escala nas regiões áridas e semiáridas. A ideia não é substituir, a ideia do trabalho não era substituir, mas era ver alternativas que pudessem complementar ao uso, quer da energia diesel, assim como da energia solar. E a solar fotovoltaica, mais uma vez, mostrou ser a vilã, mostrou ser aquela que apresenta uma maior eficiência, um baixo consumo de água, pelo que é relevante que se faça esse aproveitamento dessa energia que está disponível para todos, é uma energia limpa, pelo que o seu uso deve ser sensibilizado, deve ser difundido, deve haver cadeias de financiamento para que esta possa fazer crescer, visto que o nosso mercado ainda é pequeno. É importante que possamos alargar, difundindo, sensibilizando, mostrando à população, mostrando aos agricultores e dar formas delas poderem obter e também evitar, tentar comaltar as barreiras que tem havido no que concerne ao uso dessas tecnologias. Após a aprovação pelo júri, com uma nota de 17 valores, o diretor da Faculdade de Ciências, professor Dr. Daoud Jamal, disse que aquele trabalho de defesa responde ao plano estratégico da UEM no desenvolvimento de pesquisas e trabalhos de extensão que tenham impacto na sociedade. Estamos seguros que estes resultados, com a luz que trazem, vão trazer outras formas de fazer agricultura, sabendo que como vimos aqui, em algumas regiões do nosso país, neste caso como o distrito de Cabo Rabaça e não só aqui na Moamba, tem escassez de água. Então, isto permite fazer um aproveitamento mais integral, optimizar aquilo que são os nossos recursos hídricos para podermos manter e incrementar a nossa produtividade agrícola. O júri foi presidido pelo reitor da UEM, professor Dr. Manuel Guilherme Júnior. Foi também constituído pelos professores Dr. Carlos Silva, professor Dr. Geraldo Maio e professor Dr. Amos Veramachi. A CID Estrela Vermelha assina um memorando de entendimento. A Escola Superior de Ciências de Desporto da UEM assinou nesta terça-feira um memorando de entendimento com o Clube Desportivo Estrela Vermelha de Maputo, com vista à concessão de estágios profissionais aos estudantes, de modo a possibilitar que os mesmos conciliem a teoria com a prática, partilhando experiência com profissionais experientes. Para nós, as organizações desportivas constituem, portanto, um laboratório de investigação, e desta senda de procura de parcerias identificamos também o Clube Estrela Vermelha de Maputo, nesta perspectiva de continuarmos a fazer o enquadramento dos nossos estudantes para os estágios profissionalizantes, justamente que é para poder aliar aquilo que é a teoria e a prática. O presidente do Clube Desportivo Estrela Vermelha, Luís Manique, disse que o memorando tem 3 objetivos fundamentais, sendo o primeiro, fazer com que a academia desperte a sensibilidade dos sócios dentro do Clube Estrela Vermelha. Quanto mais for usado os métodos científicos no desporto, melhores resultados podem ser trazidos. Este é o primeiro objetivo. O segundo é criar essa interação entre os técnicos, os dirigentes, os agentes no Estrela e a universidade para lograr os objetivos dessa troca de experiências entre aqueles que fazem e que precisam de melhorar a forma de fazer com ciência. O terceiro é, como resultado dessa parceria, desse memorando, agregarmos valor na nossa visão estratégica. Selecionador nacional adjunto dos Mambas defende formação acadêmica dos treinadores. O selecionador adjunto da Seleção Nacional de Futebol, Vitor Matin, defende a necessidade de formação acadêmica de treinadores de futebol, seguindo todos os processos exigidos pelas estruturas que dirigem o futebol, Convenção CAF, para alcançar resultados de alto rendimento e melhorar o desempenho do futebol nacional. Treinadores qualificados para a formação de treinadores é que eles já vão respeitar procedimentos metodológicos. Não vão queimar etapas no que diz respeito aos conteúdos a serem tratados nos sub-15, sub-13, sub-14, sub-17. Mesmo em formas de treinamento são diferentes. Usamos mais espaços reduzidos nos escalões de iniciação, com forma de dar inteligência ao próprio jogador. Então, aí há que respeitar também a própria maturação biológica no que diz respeito ao próprio treinamento. É uma das formas da gente incentivar a eles para poderem seguir esta carreira de treinador, mas não descurando aquilo que é
é a própria formação acadêmica deles. Então, eles têm inúmeras vantagens sobre isso, porque nós aprendemos algumas cadeiras ligadas às ciências do desporto, que é a fisiologia do exercício, a anatomia, que está ligado ao próprio conhecimento do corpo humano. O comportamento do corpo humano, acima de tudo, tem a ver com a própria psicologia do desporto. Então, acho que é uma boa experiência. Eles vão ter que aliar a teoria e a própria prática, porque isto também requer que eles possam prestarem algumas formações no que diz respeito às próprias licenças da CAF para poderem exercer essa profissão de treinadores. Na sequência, a ECID e a Academia de Formação de Guarda-Redes do Futuro assinaram um memorando de entendimento com vista à troca de experiência e colaboração na formação dos estudantes através de estágios profissionais aos estudantes. Acompanhe agora o momento cultural desta edição. Chegamos ao fim de mais uma edição do Jornal da Comunidade, com promessas de voltar na próxima oportunidade. Até lá!